Bora falar dos resultados do terceiro TRI de 2025 da Odontoprev, que decepcionou o mercado, a sinistralidade aumentou e, consequentemente, o lucro caiu, mas eu vou mostrar que a empresa ainda pode pagar dividendos acima de 8% para 2025 e mais de 35% de proventos nos próximos anos. Olá pessoal, meu nome é Rafael. Quem já é inscrito no canal, dá um like logo na confiança, já para não esquecer. E se você não é inscrito, considere se inscrever, não paga nada e nem é taxado. Então, para contextualizar, no momento em que eu estou gravando o vídeo, a Odontoprev caiu cerca de 9% no pregão de hoje, porém, desde o início do ano, acumula uma alta de cerca de 9%. E antes do pregão de hoje, a Odontoprev subia quase 26% em 2025. E eu já quero adiantar que a Odontoprev, dentro do preço próximo de R$10, começaria a entrar numa base muito interessante de compra. E percebam como é diferente o perfil de penetração de mercado de planos de saúde versus planos odontológicos, porque hoje 26% da população brasileira detém planos de saúde, enquanto apenas 17% detém planos odontológicos. E entre 2014 e 2025, planos de saúde aumentaram em 2,4 milhões de vidas, enquanto planos odontológicos aumentaram em mais de 14 milhões. Então ainda há um bom espaço de crescimento para a Odontoprev. Outro ponto interessante é que a Odontoprev consegue ter melhores margens versus seus concorrentes, visto que no consolidado detém um ticket médio na casa dos R$22 a R$23 e a receita líquida gira em torno de 2,3 bilhões, muito acima da receita líquida dos seus pares. E para quem não sabe, o Bradesco detém mais de 50% das ações da Odontoprev, então a Odontoprev acaba utilizando os canais do Bradesco para poder vender os seus seguros, e hoje dentro da carteira da Odontoprev, cerca de 52% é da carteira da Bradesco Saúde. Então esse é mais um ponto positivo, porque a Odontoprev consegue penetrar em todo o solo brasileiro através do Bradesco. E eu sempre gosto de mostrar esse slide dentro das minhas apresentações, porque resume bem o negócio da Odontoprev, que é líder de mercado desde os anos 90. Ela trabalha no modelo de negócio Asset Light, então ela não pretende investir em grandes ativos, seja em imóveis, grandes construções. Então ela prioriza a escalabilidade e flexibilidade. Consequentemente, ela necessita baixa necessidade de investimentos para conseguir crescer. Outro ponto é que ela detém receitas pré-pagas e recorrentes, e esse é um ponto muito interessante de seguradoras, porque elas recebem primeiro e talvez elas pagam, diferente de bancos que emprestam primeiro e depois talvez recebem. Outro ponto é a alta previsibilidade de fluxo de caixa, visto que a maior parte dos planos de saúde você paga mensalmente e você tem contratos anuais, então isso gera uma alta previsibilidade, um capital de giro negativo. A Odontoprev tem dívida zero, então quem conhece o canal sabe que eu fico muito de olho no endividamento das empresas, principalmente porque no Brasil, historicamente, a Selic é muito alta, então isso acaba sangrando o endividamento das empresas e ela paga dividendos de forma trimestrais. E percebam o alto crescimento na receita líquida da Odontoprev, que saiu de cerca de 182 milhões em 2006, que foi o seu IPO, para atualmente de cerca de 2,3 bilhões, que foi um crescimento composto na ordem de 15% ao ano. E no meio desse percurso, a Odontoprev fez diversas fusões e aquisições, dentre elas algumas que geraram fortes retornos, principalmente com o Bradesco e com a Brasil Dental do Banco do Brasil. Outro ponto de destaque que a Odontoprev tem trabalhado muito forte é o aumento na receita líquida de pequenas e médias empresas, mais o individual, que saiu de cerca de 25% em 2014 para 43% do total em setembro de 2025. E você pode me perguntar, Rafael, mas será que não vale a pena a Odontoprev continuar investindo no perfil corporativo, que seria de mais fácil pagamento, grandes empresas? Porém, pequenas e médias empresas individuais têm uma barreira de entrada maior, então você pode ter maiores penetrações e, consequentemente, você acaba tendo um ticket médio mais alto, porque percebam que pequenas e médias empresas individuais pagam em torno de R$ 35 por mês, enquanto o perfil corporativo acaba pagando cerca de R$ 18 por mês.
porém a barreira de entrada para o perfil corporativo é mais baixo, visto que diversas empresas já oferecem esse tipo de benefício aos funcionários, enquanto pequenas e médias empresas e a pessoa física individualmente acaba que não tem tanto interesse para poder ir lá e fazer um plano odontológico, então tem uma barreira de entrada um pouco mais forte. E o ponto que mais desagradou o mercado nos resultados trimestrais da Odontoprev foi a sinistralidade, que é justamente a diferença entre o valor que a Odontoprev recebe versus o valor que ela tem que pagar. Então percebam que a sinistralidade aumentou em praticamente todos os braços, tanto no perfil corporativo, saindo de 47,9% para 51%, quanto em pequenas e médias empresas, de 24% para 28%, tanto em planos individuais. Então, com isso, a Odontoprev acaba diminuindo o seu resultado operacional, visto que ela tem que ter um retorno maior tanto para os dentistas quanto para o consumidor. E falando sobre um destaque positivo, são as despesas administrativas da Odontoprev, porque ela realmente é uma empresa muito enxuta. Percebam que olhando desde 2022 até o terceiro tri de 2025, a Odontoprev nem cresceu as despesas administrativas, e a inflação no período, olhando esses 3 anos, deve ter sido em torno de 17% a 20%. Então, a Odontoprev consegue fazer um controle muito positivo dentro das suas despesas e, consequentemente, isso acaba melhorando as suas margens. E para fazer um resumão dos resultados trimestrais e de 9 meses da Odontoprev, a receita líquida aumentou em torno de 5,4% na ótica trimestral e de 9 meses de 2024 versus 2025 aumentou em 6,8%. Conseguiu ter um aumento recorde do número de vidas asseguradas, crescendo em 18% na ótica trimestral. E olhando os 9 meses de 2024 versus 2025, aumentou em 40%. O EBITDA aumentou em 0,9%, enquanto olhando os 9 meses de 2024 e 2025, aumentou em torno de 12%, porém o lucro líquido recorrente diminuiu em 9,2% olhando na ótica trimestral. E isso acabou desagradando muito o mercado, justamente por causa da sinistralidade que tem aumentado olhando ano contra ano. Porém, percebam a consistência de crescimentos do EBITDA da Odontoprev, que cresceu em torno de 16% desde o seu IPO até agora em 2025. E apesar do aumento da sinistralidade nos últimos meses, a Odontoprev conseguiu fazer um controle muito positivo. Percebam que a sinistralidade e a margem EBITDA acabam andando de mãos dadas, visto que no IPO a sinistralidade era muito alta, em torno de 46,7% da receita operacional líquida, e a margem EBITDA era em torno de 25%. E à medida que você consegue melhorar a sinistralidade, a margem EBITDA também cresceu para em torno de 32%. Outro ponto que desagradou o mercado foi o resultado financeiro, que diminuiu em cerca de 14,6%, olhando os 9 meses de 2025 versus 9 meses de 2024, saindo de um resultado financeiro líquido de 81 milhões para atualmente em cerca de 69 milhões. E para quem não conhece, esse dinheiro que fica em caixa das companhias, ele não fica simplesmente parado. As empresas colocam para render, principalmente em títulos atrelados à inflação e pré-fixados. Então isso acaba virando resultado financeiro para a companhia. Outro ponto é o lucro líquido, que vem aumentando ano contra ano, olhando desde o IPO, saindo em torno de 17 milhões para atualmente em cerca de 556 milhões, o que foi um crescimento anual na casa dos 20%. E esse tipo de empresa tem que ter muita cautela no momento de comprar, porque o mercado custa deixar ela em bons preços, principalmente porque é uma empresa excelente. Percebam as receitas e os lucros que vêm aumentando gradualmente ano contra ano, tanto receitas quanto lucros. Então o mercado acaba não deixando a empresa dando sopa, principalmente quando a gente olha esse indicador que mede a cotação da Odontoprev versus o preço sobre lucro. Então antigamente a Odontoprev, principalmente próximo do seu IPO, era cotado por um preço sobre lucro na casa de 70 vezes, 35 vezes. Até em meados de 2020, encontrava-se cotado em torno de 30 vezes.
E atualmente a Odontoprev encontra-se nas mínimas históricas olhando por esse indicador. Então a empresa poderia estar dando uma certa sopa, dando bobeira, e o mercado, hora ou outra, pode acabar acordando para essa empresa e botando ela em indicadores um pouco maiores. E percebam como é importante não apenas comprar boas empresas, mas comprar empresas num bom preço, porque a Odontoprev, olhando os últimos 10 anos, teve uma rentabilidade em torno de 106%, porque apesar de ser uma ótima empresa, os preços estavam muito esticados, conforme já havia falado. O PL da empresa em 2016 girava em torno de 30, 35 vezes e atualmente que encontra-se em preços menores, hora ou outra o mercado poderia acordar. Outro ponto positivo são os investimentos. Realmente a Odontoprev não precisa de muitos investimentos para crescer. Percebam que a maior parte dos investimentos é no setor de tecnologia e é uma empresa que vem se modernizando nos últimos anos. Então esses investimentos pode ser que hora ou outra acaba diminuindo, principalmente porque tecnologia, quando você termina um sistema, você pode diminuir um pouco os custos e ficar só com a manutenção. Então hora ou outra, até mesmo os investimentos que já são baixos, poderia diminuir mais ainda. E percebam como que a Odontoprev não precisa de uma alta geração de caixa para crescer. Quando a gente olha a geração de caixa dos 9 meses de 2025, a Odontoprev saiu de um caixa líquido de 913 milhões em dezembro, uma geração de caixa de 447 milhões, um CAPEX em torno de 55 milhões de gastos e cerca de 262 milhões em remuneração aos acionistas. E nessa foto fica ainda mais clara da gente enxergar que realmente a Odontoprev acaba retornando alto valor aos seus acionistas, porque no IPO em 2006 o caixa encontrava-se em cerca de 205 milhões, porque nesse período houve uma geração de caixa de 5,8 bilhões e a Odontoprev repassou aos seus acionistas cerca de 4,4 bilhões. Ou seja, 75% do fluxo de caixa retornou aos seus acionistas. E para 2025, a Odontoprev já anunciou cerca de 523 milhões em dividendos, 139 milhões em JCPs e 15 milhões em recompras de ações. E o único defeito que eu vejo na Odontoprev é a demora nos pagamentos, visto que ela anuncia alguns dividendos conforme ocorreu em meados de dezembro de 2024 e o pagamento fica só para dezembro de 2025. Então a Datacom é dividida em diversas parcelas durante o ano, porém o pagamento fica todo concentrado em dezembro. Então muitas vezes você acaba demorando um ano para receber os proventos da Odontoprev. E percebam nesse gráfico muito interessante do pessoal do BTG Pactual, que mostra que o dividend yield para 2024 foi de cerca de 10,2%, a expectativa para 2025 de 7,1%, 8,4 para 2026 e 9,1 para 2027, que totalizaria praticamente 35% de proventos em apenas 4 anos. E se você reinvestisse esse provento, você ainda teria uma parcela maior dos lucros da empresa e o seu dividendo poderia ficar ainda maior. Eu refiz a minha projeção de lucro líquido para 2025, que encontrava-se em cerca de 580 milhões. Eu desci para cerca de 560 milhões para ser um pouco mais conservador. E na data que eu estou gravando o vídeo, com essa cotação de 11,81, a Odontoprev poderia pagar cerca de 8,5% de proventos. Mas me conta aqui, pessoal, você já tinha estudado essa empresa? Já pensou em colocar ela no seu portfólio? Ou esse tipo de empresa um pouco menor não cabe na sua estratégia? Comenta aqui embaixo porque me ajuda muito. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.